Como está chegando o Natal, eu achei legal contar mais uma história que foi proibida pela Igreja Católica. Há mais de 2000 anos a Igreja Católica quer dominar o mundo, enganando os povos sobre o seu domínio. O Natal é a base de todos os mitos religiosos. É como o fermento de fazer bolos, ou cimento para a construção. Bom, a história que eu aprendi quando eu era criança foi que o Natal representa o nascimento do menino Jesus, que é comemorado no dia 25 de dezembro pela Igreja Católica. E também vi muitos desenhos e filmes quando eu assistia TV, e na TV mostrava a história de um velhinho que usa barba branca e que leva brinquedos para crianças pobres e que tinha um trem e descia pela chaminé das casas e tal. Beleza até aqui? Então acho que a maioria das pessoas sabem essas histórias, desses mitos e lendas que envolve o Natal, que é com certeza a melhor festa do ano, onde tem muitos banquetes ou ceia pró-religiosos e que as empresas lucram muito. É uma maravilha. Mas por que será que se comemora a história de Jesus Cristo quando uma estrela avisa a chegada de um Salvador, que vai ser o Rei do mundo? Essa fábula da chegada de um Salvador ao mundo, que vai reinar uma nação, é igualzinho à história dos 3 magos da Pérsia, que foram guiados por uma estrela, mais conhecida nos dias de hoje como os 3 reis magos da Bíblia Católica. Porém, na Pérsia o nome dos magos Melchior, Baltazar e Gaspar. A história desses 3 reis magos que surgiu na Pérsia foi retirada da religião monoteísta, o zoroastrismo. Só para vocês saberem, a religião do zoroastrismo foi a primeira religião a aceitar um só Deus. Depois apareceu as religiões do judaísmo, islamismo e cristianismo. E os 3 reis magos, eles eram sacerdotes astrólogos, porque estudavam as estrelas e os astros. E um dia eles viram uma estrela perto do sol que estava caindo em uma direção e seguiram a estrela até o local do nascimento de um Deus, filho do sol e salvador do mundo. Então os 3 reis magos levaram presentes. Cada um deu um presente: ouro, incenso e mirra para aquela criança. Daí nasceu a ideia de levar presentes para crianças no Natal. Só por curiosidade, quem quiser saber mais, a festa dos Reis Magos na Espanha acontece em 6 de janeiro. Os pais das crianças se vestem de Reis Magos e levam presentes. E aqui no Brasil o nome da festa é Dia de Reis. Os evangélicos contam outra história. Eles dizem que a história do Natal começa com Nimrod, que seria bisneto de Noé, que salvou animais evitando o dilúvio. Nimrod, bisneto de Noé. A história é bem simples. Eu vou começar com a lenda de Semiramis, que foi salva de redução de crianças e de controle administrativo por parte dos governantes para manter a população reduzida em um número manipulável, ou seja, escapou de um infanticídio. Então o Semiramis foi salva por uma sacerdotisa, que a deixou no deserto, onde foi encontrada por um pastor. Semiramis foi alimentada por pombas para sobreviver. Depois ela vira
encontra a rainha da Babilônia e se casa com Nimrod. Nimrod também foi salvo quando era criança de um infanticídio e colocado em uma cesta, onde foi encontrado vivo por uma sacerdotisa. A história de Nimrod é igualzinho às lendas heróicas da história e da mitologia, como a de Rômulo e Remo, filhos gêmeos de uma sacerdotisa virgem, a deusa Vesta. Os irmãos Rômulo e Remo foram salvos por um milagre. O cesto onde estavam as crianças acaba atolando em uma das margens do rio, no sopé dos montes Palatino e Capitolino, em uma região conhecida como Sermalo, onde são encontrados por uma loba que os amamenta e salva eles de um infanticídio. Sargão de Acade é o rei que dominou a Babilônia e a Suméria centenas de anos antes de Moisés. Filho de uma sacerdotisa, deu à luz a Sargão em segredo. Ela colocou em uma cesta de vinho com bitume selando a tampa e jogou a criança num rio, evitando um infanticídio. E depois Moisés, uma mulher levita, concebeu e teve um filho. Ela o escondeu por 3 meses, mas não podia escondê-lo mais. Então ela conseguiu uma cesta de vinho, tornou-a impermeável com barro e piche, colocou-o na cesta e a colocou, jogou o cesto na margem do rio Nilo, evitando um infanticídio. A história de Moisés é recontada a todas as crianças judias e cristãs, e por isso acaba permanecendo nos adultos como se fosse fato histórico, mesmo quando se desconta seus elementos exóticos, como a abertura do Mar Vermelho. E depois há a história plagiada de Moisés, sobre o nascimento de Moisés. Disse que ele foi colocado numa cesta de cana e lançado ao rio para evitar um infanticídio. Ele foi mais tarde salvo pela filha de um rei e criado por ela como um príncipe. Esta história do bebê numa cesta foi retirada do mito de Sargão de Acade por volta de 2250 a.C. Depois de nascer, Sargão foi posto numa cesta de rede para evitar um infanticídio e lançado ao rio. Foi depois salvo e criado por Aqui, uma esposa da realeza Acádia. Além disso, Moisés é conhecido como legislador, portador dos 10 mandamentos e da lei mosaica. Contudo, a ideia de a lei ser passada de um deus para um profeta numa montanha é também antiga. Moisés é somente um legislador numa longa linha de legisladores na história mitológica. Na Índia, Manu foi o grande legislador. Na ilha de Creta, Minos ascendeu ao monte Ida, onde Zeus lhe deu as leis sagradas. Enquanto que no Egito, Moisés tinha nas suas pedras tudo o que Deus lhe disse. E no que diz respeito a estes 10 mandamentos, foram retiradas a papel químico do feitiço 125 do Livro dos Mortos do Antigo Egito. O que é que o Livro dos Mortos dizia? Eu nunca roubei, tornou-se tu nunca roubarás. Eu nunca matei, tornou-se nunca matarás. Eu nunca menti, tornou-se nunca levantarás falsos testemunhos. E por aí adiante. A religião egípcia é, no fundo, a base fundamental para a teologia judaico-cristã. Batismo, vida após a morte, julgamento final, imaculada concepção, ressurreição, crucificação, a arca da aliança, circuncisão, salvadores, comunhão sagrada, dilúvio, Páscoa, Natal, a passagem e muitas outras coisas e atributos são ideias egípcias, nascidas muito antes do cristianismo ou judaísmo. Na versão de Homero da criação dos humanos, o Deus Prometeu forma o primeiro homem do barro e assopra a vida nele. Em Hesíodo, Zeus criou progressivas raças de homens: ouro, prata, bronze e ferro. Parece que cada raça simboliza diferentes aspectos da condição humana.
A primeira raça de homens era feita de ouro, suas vidas eram tranquilas, suas colheitas abundantes. Eles literalmente festejavam com os deuses. Antes de serem criados o mar, a terra e o céu, todas as coisas apresentavam um aspecto a que se dava o nome de caos. A terra, sendo a mais pesada, ficou para baixo, e a água ocupou o ponto inferior, fazendo-a flutuar. Zeus, Júpiter, tratou de empregar seus bons ofícios para arranjar e dispor as coisas na terra. Fez os rios e lagos seus lugares, levantou montanhas, escavou vales, distribuiu os bosques, as fontes, os campos férteis e as áridas planícies. Os peixes tomaram posse do mar, as aves, do ar e os quadrúpedes, da terra. Prometeu pegou as sementes da terra e, misturando-a com água, fez o homem à semelhança dos deuses. Deu-lhe o porte erecto, de maneira que, enquanto os outros animais têm o rosto voltado para baixo, olhando à terra, o homem levanta a cabeça para o céu e olha às estrelas. Prometeu era um dos Titas, uma raça gigantesca, que habitou a terra antes do homem. Ele e seu irmão Epimeteu foram incumbidos de fazer o homem e assegurar-lhe, e aos outros animais, todas as faculdades necessárias à sua preservação. A mulher não fora ainda criada. A verdade é que Júpiter, Zeus, fez a mulher e enviou-a a Prometeu e a seu irmão Epimeteu, para puni-los pela ousadia de furtar o fogo do céu, e ao homem, por tê-lo aceito. A primeira mulher chamava-se Pandora. Foi feita no céu, e cada um dos deuses contribuiu com alguma coisa para aperfeiçoá-la. Vênus deu-lhe a beleza, Mercúrio, a persuasão, Apolo, a música, etc. Assim dotada, a mulher foi mandada à terra e oferecida a Epimeteu, que de boa vontade a aceitou, embora advertido pelo irmão para ter cuidado com Júpiter, Zeus, e seus presentes. Epimeteu tinha em sua casa uma caixa, na qual guardava certos artigos malignos, de que não se utilizara, e Pandora foi tomada por intensa curiosidade de saber o que continha aquela caixa, e, certo dia, destampou a caixa para olhar. Assim, escapou e se espalhou por toda a parte uma multidão de pragas, que atingiram o desgraçado homem, tais como a gota, o reumatismo e a eólica, para o corpo, e a inveja, o despeito e a vingança, a idolatria para o espírito. Então Pandora apressou-se em colocar a tampa na caixa, mas, infelizmente, escapara todo o conteúdo da caixa, com exceção de uma única coisa, que ficara no fundo, e que era a esperança. Assim, sejam quais forem os males que nos ameacem, a esperança não nos deixa inteiramente. E, enquanto a tivermos, nenhum mal nos torna inteiramente desgraçados. Essa história lembra a do Deus de Israel que fez o homem do barro. Aí depois vem a mulher do homem Adão, que é Eva, que comeu do fruto proibido, levando ao homem ao pecado. Bom, vou resumir. Zeus fez outras raças de homens: ouro, prata, bronze e ferro. A idade de bronze, já mais agitada e sob a ameaça das armas, mas ainda não inteiramente má.
A pior foi a Idade do Ferro. O crime irrompeu como uma inundação. A modéstia, a verdade e a honra fugiram, deixando em seus lugares a fraude e a astúcia, a violência e a insaciável cobiça. Os irmãos e irmãs, os maridos e mulheres, não podiam confiar uns nos outros. Os filhos desejavam a morte dos pais, a fim de lhes herdarem a riqueza. O amor familiar caiu prostrado. A terra ficou úmida de sangue, e os deuses a abandonaram, um a um, até que ficou somente Astréia que, finalmente, acabou também partindo. Vendo aquele estado de coisas, Júpiter indignou-se e convocou os deuses para um conselho. Todos obedeceram à convocação e tomaram o caminho do Palácio do Céu. Esse caminho pode ser visto por qualquer um nas noites claras, atravessando o céu, e é chamado de Via Láctea. Ao longo dele ficam os palácios dos deuses ilustres. A plebe celestial vive à parte, de um lado ou de outro. Dirigindo-se à Assembleia, Júpiter expôs as terríveis condições que reinavam na Terra e encerrou as suas palavras anunciando a intenção de destruir todos os seus habitantes e fazer surgir uma nova raça. Então Prometeus avisou Deucalião do dilúvio de Zeus, Júpiter. Alertou Deucalião e sua esposa Pirra. Então o casal construiu um barco de madeira que equipou com sementes, para se salvar do dilúvio. Deucalião e Pirra tiveram vários filhos, o primeiro Semião, o segundo Cananias e o terceiro foi Jazé. Heleno foi o ancestral dos gregos, chamados de helenos, e foi o pai de Doro e Éolo e o avô de Azeus e Onateu, e assim termina a raça de homens pela mitologia grega. Se inscreva no canal e favorite o vídeo, é nóis! Porém, uma nova subcultura se enraizava na península, hoje chamada de Itália. Desses povos, o mais bem-sucedido foi o romano, que compartilhou muito de sua cultura com seus primos indo-europeus. Eles adoravam um poderoso deus da tempestade. Na língua indo-europeia original, o nome do deus da tempestade era Dialos. Em grego, pronunciava-se Zeus. E em latim, Io. Ao nome Io, os romanos adicionaram sua palavra para pai, pater, chegando assim ao nome do seu deus da tempestade, Júpiter, ou como o chamamos hoje, Júpiter. Nos primeiros anos, um período que durou de 500 a 50 a.C., a República Romana defendeu e expandiu seus territórios. As semelhanças culturais entre os gregos e os romanos aumentaram quando os romanos conquistaram a Grécia em 146 a.C. Eles drenaram a Grécia de toda a sua arte, poesia e pensadores, adaptando-os o máximo possível à língua latina e a seu estilo itálico. Muitas vezes, eles tomaram emprestados deuses e deusas até na aparência. No caso de Apolo, por exemplo, pegaram o nome também. Em outros casos, eles misturaram esses deuses e deusas com divindades itálicas locais. Os romanos acharam equivalentes locais para os 12 deuses gregos olímpicos. Por exemplo, o deus romano Netuno era equivalente a Poseidon, deus do mar. Mercúrio era associado a Hermes, o deus grego que levava almas mortas para Hades. Vênus era equivalente à grega Afrodite, deusa do amor. O Império Romano era uma mistura de religiões. Seu imenso tamanho explicava a variedade de influências. Muitos cultos e religiões foram assimilados nesta colcha de retalhos. Os egípcios ainda se pareciam muito com seus ancestrais, que durante milênios adoraram seus faraós como deuses. O culto em Roma agora se voltaria ao pai de Augusto, Júlio César. O culto ao imperador difundiu-se pelo Império Romano em poucas décadas.
Mas um grupo de adoradores se destacou quando se recusou a seguir essa prática. Era um grupo de judeus palestinos que acreditava num Salvador a quem chamavam Cristo. Havia Pan, parte humano, parte bode. Era reconhecido como o Deus dos pastores. Na versão de Homero da criação dos humanos, o Deus Prometeu forma o primeiro homem do barro e assopra a vida nele.